Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é mais... Poxa, que introdução terrível que eu acabei de fazer. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu podia ter feito algo muito melhor. Mas eu geralmente, nos primeiros segundos de episódio de podcast, eu tenho que testar minha voz. Então eu fico focado no som dela mesma. Então, por isso, todavia, eu acabo não pensando o que dizer, em que frase construir. Eu estava guardando solenemente, calmamente, todo o barulho em volta de tal ambiente chegar ao fim. E cá estou eu, agora. É uma segunda-feira, não sei o dia, 15 eu chuto, de junho, 15, 16, é 16. Por que eu estou falando isso desta maneira? Porque simplesmente, novamente, como tudo que gira em torno deste podcast, deste programa, eu não tenho um tópico, um tema. Então, o conteúdo será simplesmente tudo que vier em minha mente. Eu vou fazer mais depois desse, eu vou fazer mais um episódio para essa semana. Eu vou tentar não agora dar tapas no degrau, porque eu não tenho um microfone ainda e logo vai emitir barulhos indesejados para a vossa audiência. Terrível, de fato. Então, por isso eu vou ter que comentar como se eu estivesse sendo mantido em cárcere privado com uma arma apontada para mim, ou como se eu fosse uma esposa com um marido abusivo gravando áudios no WhatsApp para suas amigas próximas, porque senão ele vai vir aqui e me bater. Não é o caso nenhum dos dois, surpreendentemente, porque por diversas razões, isso é bem óbvio. Eu não preciso dar prosseguimento a esse assunto. Please help me. Eu estava tirando minhas óbvias organizações semanais, tudo que eu faço de produtivo. Eu passei muito tempo desfrutando consumindo toda essa treta do Igor que anda acontecendo por aí. Vocês conhecem o Igor? Ele é bom, eu provavelmente vou botar ele no título, porque eu vou ganhar audiência com isso. Mas ele é um careca budista que diz na conta do My Anime List dele ter assistido mais de 1.300 animes e ter lido 1.000 mangás, com apenas 25, 26 anos, e sendo um nordestino que fez engenharia elétrica e, claro, também leu vários livros, porque é um budista com intenções intelectuais. Esse é o trabalho dele na internet, ser um pedante. E eu gosto ainda bastante dele como um criador de conteúdo, mas eu sim tinha minhas críticas ao mesmo. Particularmente quando ele falava de cinema, era algo horrível, tenebroso, terrível. Por quê? Pois simplesmente se tu vai no Letterboxd dele, ele não assistiu filmes o suficiente historicamente relevantes. Ele assistiu os básicos, Tarkovsky, Bergman, e que sai isso, né? Ele aparentemente só viu 1 do Godard, 2 do
do Sganzerla, o que é, porra, extremamente inferior a alguém que quer construir um trabalho crítico acerca daquilo. E por isso faz bastante sentido algumas críticas a ele. Quando ele falava sobre filmes como aquele Take Terrível, quando ele menosprezou com uma soberba intelectual que ridículo tu criar um debate que Glauber Rocha é tão importante quanto o Tarkovsky, o que é uma mentira, é um debate justo, porque ambos são cineastas extremamente significantes para além dos seus cinemas respectivos de seus países. Então é basicamente como uma discussão acerca de quem é melhor, Godard ou Bergman. É isso. Mas não, ele tratou como se fosse uma questão insignificante, ele nem deu argumentos nenhum, só tratou da forma mais arrogante que ele poderia, simplesmente dizendo que ele não gosta tanto do Glauber, quando ele o que? Só logou um filme dele no Letterboxd e quando colocaram ele na parede sobre isso, ele disse: mas eu preciso logar tudo que eu assisti na minha conta? Bem, você não precisa. Mas para alguém que loga tanta porcaria como filmes que ele assistiu na infância, simplesmente para inflar o perfil dele, é bem suspeito ele não colocar pelo menos um filme relevante de um dos diretores mais cultuados. Mas enfim, minhas críticas a ele se reduziam primariamente ao cinema, porque eu gosto bastante de cinema, eu leio sobre cinema, eu consumo cinema, bem mais do que eu vejo animes, que é o ponto, o foco principal do Igoi. E eu respeitava eu ainda posso dizer que tenho um respeito pelo trabalho dele em animes. Isso é meio questionável, porque teve toda a questão dele de fake list, que ele aparentemente fake listou, ele comprovadamente fake listou 3 coisas, 4 coisas, comprovadamente, factualmente, admitidamente, que é o Mineko, onde ele já teve uma briga antes com o Alexandre do Freud sobre isso, e ainda mentiu na cara dura, dizendo que tinha jogado para provar o ponto dele que visual novel era uma merda, o que é algo que é um padrão de comportamento do cara. Ele nunca consumiu aquilo, mas para provar o ponto dele, para fortalecer, ele disse que ele consumiu uma obra significante de um determinado nicho de arte, que é pura mentira. Diz que é inferior, que não tem tanta qualidade assim, para sustentar aquilo que ele falou. Ele fez isso com o cinema também, porque no caso do Glauber era para evidenciar a tese dele de que cinema nacional era ruim, que é uma mentira, não é? Quer dizer, você pode achar isso, mas você vai ter que fazer um puta argumento estruturado do porquê isso é o que ele não fez. Você vai ter que ter muita bagagem. E quem tem muita bagagem geralmente chega à mesma conclusão. Mesmo que não seja tão passional quanto a isso, ou goste tanto. Enfim. Voltando, ele também não jogou Undertale, o que é meio. Porra, que não sou gamer, eu que não tenho o hábito de consumir jogos simplesmente por tempo, por falta de acessibilidade. Eu já joguei, já zerei, já terminei Undertale.
um jogo que, porra, dá pra jogar no seu celular e dá pra terminar em um dia. E mesmo se tu não for um jogador intenso, pelo menos uma semana já, 2 semanas, uma semana tu já termina só jogando casualmente aquilo. Tu não precisa passar muita dificuldade. E vale a pena a experiência. Mas ele não jogou e logou no backlog dele com uma nota 9, já debateu superficialmente sobre o jogo. Mas no fim ele só viu, segundo ele, um walkthrough, vídeos sobre o jogo. O que, né, eu vou ser sincero, eu tô cagando pra esse negócio de fake list, de como tu consumiu o jogo. A questão dele é um pouco mais profunda, porque ele pelo menos ele não era só um adolescente que queria inflar sua lista. Ele era alguém que tinha proposições intelectuais, constantemente reagia a pessoas com um trabalho, querendo você ou não, gosta você ou não, um trabalho sério como o Alexandre Link, o William Kaiju. E no fim ele mentiu sobre muita coisa. E isso diminui um tanto a credibilidade dele. Mas sim, a gente não pode recusar tudo de bom que ele já fez. Ele foi um ótimo divulgador. Eu assisti Monster por causa dele em 2021. A lista dele tem muita coisa boa, então é uma forma acessível de tu descobrir diversas obras que antes você levaria um pouco mais de tempo. Então, no fim, ele fez muitas coisas boas. Só que ele teve problemas, né? Ele também não jogou o que mais. Não me lembro mais do que ele já fez. Mas enfim, 4 obras foram confirmadas que é fake list. E isso abre o espaço para tu supor um monte de coisa que já era estranha. O que ele leu de verdade, o que ele não leu. Daí tu fica realmente suspeito. Daquela lista, o quanto será que é verdade? E não é verdade. O que eu posso confiar e o que eu não posso confiar, né? Olha, eu diria que provavelmente aquilo que é de mais estimulante intelectualmente que o Igor já opinou e já abordou são as obras que ele já teve um trabalho de elaborar uma crítica mais extensa, mais trabalhada, porque prova ele consumiu aquilo. Então, já as obras que ele se esgueirava um pouco mais, que ele só dizia, eu assisti, daí a gente já fica de olho. Eu acho que é assim que esse caso pelo público que gosta, que consome, ou não sei, talvez só tenha curiosidade pelo conteúdo dele, eu deveria tratar. Então é simples. Agora o podcast dele, o Endcast, vai ser liderado assim pelo co-host dele, o Over, que eu acho bom. Eu acho que isso abre margem para muitas possibilidades, muitas opções, então eu tenho curiosidades acerca disso. E vamos ver como vai ser daqui para frente. O bom disso tudo é que gerou umas boas edições, uns vídeos legais de imagens montadas com música de fundo. É muito belo essa arte. Absolute Cinema. Mas enfim, eu acho que a comunidade otaku, especificamente, no meio das artes, tem muito isso de
de um elitismo propriamente dito. Porque é provavelmente, certamente, o nicho que mais tem gente nova, é onde muita gente começa antes de, sei lá, ir pra música, filme, é a porta de entrada. E então daí cai nos comportamentos pedantes de usar umas palavrinhas difíceis, complexas, só para parecer inteligente, ficar fazendo notas muito estruturadas que são ridículas, escrever resenhas como se a arte fosse algo matemático, que é separando montagem, edição, direção, roteiro de maneira numérica para assim somar, o que é ridículo. Se tu sabe alguma coisa sobre arte, se tu lê Susan Sontag, tu vai saber o quanto esse... Tem um cachorro latindo aqui. O quanto esse comportamento é problemático e esdrúxulo. Porque simplesmente tu ignora toda a questão da percepção irracional que o ser humano tem, a experiência propriamente, para tu se colocar na sua torrezinha de mármore como um deus imparcial que julga tudo e que tem o domínio de todos os elementos, quando arte não é algo separado em elementos. A montagem, a direção, o roteiro formam uma síntese de todos esses traços para assim formar aquilo que tu tá assistindo. Então tu nunca pode destrinchar aquilo de maneira solta, porque quando tu realmente está analisando aquilo, um ponto vai levar ao outro. Já em cinema, a gente realmente vai ter uma escola literária muito maior em questão teórica. Por isso tu pode acusar muitos cinéfilos de serem pretensiosos, mas eu acho que isso é bom porque pelo menos há uma tentativa de tu sair da caixa, do modelo padrão e você pensar essas questões de uma maneira mais única, uma busca por autenticidade e, por consequência, por um entendimento mais singular com aquela obra na relação de telespectador com o filme. O que em anime, até em música, é tudo muito padronizado. Música principalmente, na verdade, tem poucos críticos teóricos em questão musical. É um tanto triste. Mas enfim, 18 minutos, esse episódio até agora está muito sério e já tá pra acabar. Eu não falei sobre nenhum tópico pesado como violência, sexo, matança, rock and roll, satanismo ou nada do tipo, simplesmente porque eu estou muito desconcertado com todos os barulhos que estão havendo por aí e isso está me deixando um pouco brabo, inquieto e raivoso. E eu já pausei umas 500 vezes só para ficar em silêncio absoluto por 1 minuto enquanto eu planejo um homicídio culposo devido à minha raiva crescente. E, porra, eu não estou nem um pouco bem com isso. Nem um pouco. Bom, o que dá pra tirar desse caso do Igor é que é muito comum tu fazer, devido às mídias digitais e das bolhas e toda a pressão social, tu querer se encaixar num grupinho e então tu fazer LARPing, um roleplay interpretando o personagem. Isso é bem comum quando tu é adolescente, porque tu é influenciável, mas a tua plasticidade cerebral tá absorvendo um monte de informações e tu é burro,
Então tu não vai fazer nenhuma conclusão acerca daquilo, tu só vai consumir e consumir. O que é normal, é comum e é até crucial para o desenvolvimento individual de cada um. Mas aí tem gente que realmente tá viciada em dopamina, que quer só se encaixar de uma vez e até finge que é, sei lá, de uma religião esotérica, simplesmente por estética. Isso é um tópico muito perigoso, porque daí tem gente que acaba acusando gente que é religiosa mesmo de ser um mentiroso, um personagem, só porque a pessoa tá falando dos assuntos dela. Já que eles criam na mente dela que não, se a pessoa segue aquilo, ela tem que ser assim, que é puro preconceito e também é outro mal. Então é uma questão bastante complexa acerca daquilo. Tem realmente um cachorro aqui latindo e eu estou pensando. Não vou falar. Mas enfim, pô, ele latiu de novo, cara. 21 minutos de episódio. Eu acho que há um bom tempo já eu falei primordialmente de tópicos mais sérios. É o episódio mais sério desse programa. Se você chegou aqui de paraquedas, geralmente não é assim, porque eu falo bastante sobre casos hipotéticos de e se um invasor aparecer na minha casa, como eu poderia me proteger? Ou tópicos abrangentes como esse, fruto de uma esquizofrenia. Mas então é isso. Eu ia falar também da lore do nome desse podcast, Máquina de Lavar, mas eu me esqueci completamente. Eu acho que sei lá, como eu falo muito sobre homicídio, provavelmente é porque quando eu mato, quer dizer, eu não mato ninguém, ó, mas se um assassino, se um homicida mata alguém, daí ele tem que limpar o sangue daquilo. E então ele bota numa máquina de lavar. Não é isso, é por causa do nome do álbum do Sonic Youth, Washing Machine. Mas todo episódio, sei lá, eu invento uma origem falsa pra isso. Porque, sei lá, uma gimmick, um traço, vai ser um traço marcante deste programa. Eu ainda tenho que lançar isso no YouTube. Por enquanto só estou no Spotify. Mas tenho que buscar mais e mais audiência. Enfim, é isso. Quinto episódio, eu acho. Reze por Buda e vamos todos atingir o Nirvana. Apenas não igual Kurt Cobain, não se mate. Até logo e viva Mao Zedong.